Olá, você sabe qual é o impacto dessa harmonização de temperatura elevada e ar seco para praticar exercícios? Então acompanhe o nosso vídeo que a gente vai começar agora. Olá, eu sou Paulo Merino, professor de Educação Física, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação, essa combinação climática de temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa. O que isso impacta para o exercício? A gente queria começar falando justamente que a prática regular de exercício, como a gente já vem falando em inúmeros outros vídeos, produz muitos benefícios para a nossa saúde e produz também uma quantidade de calor. Esse calor excessivo, ele precisa ser dissipado, pois o nosso organismo não assimila, não lida muito bem com variações de temperatura, tanto para cima, elevadas, como temperaturas mais baixas. Então, sempre que a gente faz exercício, o nosso organismo, assim como se a gente puxar um paralelo para o carro, produz calor. E no carro, a gente tem essa situação. O motor do carro, por meio da combustão de um combustível, da queima de um combustível, produz trabalho mecânico, as rodas giram e produz calor também. O motor aquece. Para isso, para que o motor não aqueça tanto, existe um sistema no carro que seria um sistema de controle de temperatura. Como é que ele funciona? A água fria entra no motor, tem contato com essas regiões quentes, assimila esse calor do motor e sai dele, carregando consigo o calor do motor, resfriando o motor. Essa água quente, como é que vai perder esse calor? Ela vai para frente do carro, tem contato lá com ar, com vento no radiador, e aí essa temperatura da água diminui. E aí a água volta para o motor numa temperatura mais baixa, fazendo novamente o ciclo. No nosso caso, seres humanos, o sistema termorregulador é muito parecido com o radiador de um carro, com a água que fica circulando entre o motor e o radiador. Só que ao invés de água, teremos sangue. Ao invés de radiador, teremos pele. Como é que isso funciona? Como é que o nosso corpo controla a nossa temperatura para que ela não exceda limites saudáveis quando se faz um exercício? O sangue, em temperatura normal, vai ter contato com o músculo que está sendo exercitado. O músculo, quando se contrai, assim como o carro, esse músculo faz uma queima de combustíveis que libera energia mecânica e libera também calor. Esse calor, como eu comentei, precisa ser reduzido, não pode aumentar muito. O sangue, então, resfriado, passa no músculo, capta, absorve esse calor do músculo e tira dele. O sangue vai, então, para a periferia do nosso corpo, para a pele. Ele vai se dividindo em cada vez mais, em canais muito pequenininhos que ficam bem embaixo da pele. A pele, por sua vez, tem umas glândulas sudoríparas que liberam umas pequenas gotículas de água que molham a pele. E a partir do momento que a pele tem contato com ar, com vento, com o meio ambiente, essa água, esse suor, que nada mais é que água, em alguns sais, essa água evapora. Essa evaporação causa uma refrigeração, uma perda de temperatura, uma redução de temperatura da pele. Seria a mesma coisa que a gente colocasse álcool em cima da pele e abanasse. A gente não sente aquele frescor? A temperatura onde o álcool estava, a temperatura da pele onde o álcool estava não acaba diminuindo? É exatamente isso. É esse papel que o suor faz quando a gente exemplifica aí com o álcool. Com a evaporação do suor, a pele resfria e o sangue que está logo abaixo dela perde o seu calor para a pele, se resfriando. A pele fica mais quente,
porque pegou calor do sangue e o sangue volta para dentro do corpo numa temperatura menor, fazendo então com que quando ele entrar no músculo, o músculo perca calor novamente para um sangue mais resfriado. E aí o ciclo vai acontecendo. O sangue pega calor do músculo que está sendo exercitado, traz para a periferia. Por conta do suor, a pele diminui a sua temperatura, a pele pega calor do sangue, o sangue se resfria e o sangue volta frio para dentro do corpo. Ou seja, esse ciclo ele é feito sem problema algum, desde que haja água no nosso corpo e o exercício seja feito por um período aí que o atleta esteja confortavelmente adaptado. Mas o que acontece nesses dias em que a gente tem alta temperatura e um ar muito seco? Eu vou falar da primeira coisa, que é a temperatura elevada. A temperatura elevada, ela faz com que o corpo tenha um pouquinho de dificuldade de dissipar calor, porque o meio também está muito quente, ok? Então, a temperatura do meio ambiente elevada faz com que a gente possa produzir mais calor. Mas o grande vilão, repito, o grande vilão dessas condições climáticas para quem faz exercício físico ao céu aberto não é a temperatura elevada, mas é o ar seco. É a baixa umidade relativa do ar. Por quê? Nesses últimos dias, na grande parte do nosso país, região centro-oeste, região nordeste, na região sudeste, nós tivemos níveis de secura do ar, ou seja, de umidade relativa do ar próximo a desertos como o do Saara, em torno de 12%, em torno de 15%. O que essa baixa umidade do ar faz? Existe tão pouco ar no meio ambiente, existe tão pouca umidade no ar, que assim que a gotícula de suor sai da glândula sudorípara, ela já evapora rapidamente, sem ter a possibilidade de se espalhar na pele e reduzir a temperatura. Então, o sangue que perderia calor para uma pele resfriada, não perde mais, porque a pele não está mais resfriada. Então, o sangue tem contato com uma pele que está na mesma temperatura ou muito próxima da temperatura ambiente, e aí o sangue volta aquecido ainda aquecido para o nosso corpo, para o interior do nosso corpo, tendo contato aquecido com um músculo que também está aquecido. Ou seja, o sangue não refrigera o músculo esquenta ainda mais o sangue, que vai para a pele, que não conseguiu se resfriar porque a gotícula de suor rapidamente foi evaporada, não resfriou a pele, e aí o sangue volta cada vez mais quente para o nosso corpo, fazendo com que a temperatura corpórea possa aumentar para níveis perigosos. Então, o grande vilão dessas condições climáticas atuais, agora nesse inverno maluco que nós estamos tendo, é não a temperatura, mas sim a baixa umidade relativa do ar, ok? Então, quais as dicas que a gente dá para as pessoas que querem se exercitar em dias quentes e secos? Primeira dica: não se exercite em dias quentes e secos, principalmente no horário de maior calor, que seria praticamente lá a partir das 10 da manhã até as 4 da tarde. Evite esse intervalo. Faça no início da manhã, em que a própria umidade do ar está um pouquinho mais alta, com temperaturas mais amenas. E do final da tarde para a noite. Outro cuidado que deve acontecer é você ingerir água antes do treino, durante o treino e após o treino. Sobre isso a gente pode falar o seguinte: beba água menos de 30 minutos antes de começar seu exercício.
Se você beber água com mais de 30 minutos até começar seu exercício, essa água já vai entrar para o sistema excretor, já vai para a tua bexiga e essa água vai ser transformada em urina e você perde a possibilidade de utilizá-la como aproveitando-a para o suor. Durante a atividade física, beba água a cada 10, 15 minutos, beba em torno de 200 ml de água ou algum isotônico que você por acaso esteja acostumado a beber. E após a atividade física, beba água além da sede, ok? Beba água além da sede. Lembre-se que a sede é um processo retardado de desidratação. Então, se você sentiu sede, você já está desidratado. E uma boa forma de controlar a desidratação ao longo do dia, nesses dias quentes e com umidade relativa do ar baixa, é verificar a cor da urina. A urina precisa ficar muito clarinha ao longo do dia. Urina escura, amarela, significa que a gente está muito desidratado. Mesmo que não vá fazer atividade física durante o dia, beba água durante todo o dia. Os homens aí em torno de 2 litros, 2 litros e meio, e a mulher também nessa faixa. Deem água para as crianças maiores sentem sede, os bebezinhos não. Então, deem água, ofereçam água tanto para os bebês como para as crianças e cuidem também dos idosos, para que eles bebam bastante água. O fato da gente perder líquidos no corpo pode acarretar uma série de problemas. Eu estou falando aqui do aumento de temperatura, mas também pode haver a queda de pressão arterial, que gera tontura, que gera mal-estar, que gera cefaleia, que gera dor de cabeça. Então, todos esses mal-estar podem ser evitados com uma correta adoção de hidratação durante o dia a dia. Mas voltemos a falar de exercício. Utilize, se for treinar nesses dias quentes, roupas claras. Use algum tipo de boné, procure correr à sombra e não tente bater recordes mundiais nesses dias. Tente treinar um pouquinho mais leve, reduza um pouquinho a sua intensidade de exercícios, ok? Eu acho que ficam aí essas dicas para você aproveitar bem seu exercício e continuar se exercitando, respeitando as condições climáticas e podendo obter o melhor da sua saúde praticando exercícios físicos regulares. Até mais!